E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Para começar, né, nossa aula, quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês, que isso vai passar logo, logo, logo a gente tá junto na nossa sala de aula, que não tem coisa melhor, né? Espero que vocês também estejam já com o caderno, com a caneta, porque nossa aula vai começar agora. Então, para a gente iniciar, vamos falar um pouco da aula passada e relembrar alguns conceitos que foram passados, né? Bem, para começar, a aula passada a gente falou sobre as formações dos ventos e das nuvens, né? Onde a gente falou que em determinadas regiões a gente que teria uma temperatura mais elevada, né, ia se formar uma baixa pressão atmosférica, né? O ar ele ia ficar menos denso e com isso ele ficava mais leve e subia, né? Quando chegava lá em cima, encontrava uma camada de ar mais fria, né? Ele ficava, no caso, mais denso, né? O ar ele ficava mais frio, tecnicamente, e ele descia, né? E ele descia porque ia diminuir a quantidade de gases. Então ele descia e aí formava uma região de alta pressão atmosférica, não era isso? E era dessa forma, e esse movimento era chamado de convecção, né? E através desse movimento também, né? E dessa explicação é que se formavam as nuvens, né? Lembra lá que a gente tinha um oceano, ocorreria a evaporação, né? Se fosse nas plantas a transpiração e evaporação, essa água, no caso, né? Essa água que a gente diz, ela ia passar do estado líquido para o gasoso, que a gente chama de umidade, né? Isso ia chegar lá em cima, ia se condensar, que é o processo, né, inverso no caso da evaporação, e assim formavam as nuvens, né? Então, para a gente iniciar a nossa aula sobre a circulação geral da atmosfera, né? A circulação atmosférica, ela é o processo de uma movimentação do ar ou das massas de ar ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. Exatamente. Essa circulação ela vai ser formada, no caso, pelas essas diferentes pressões. No caso, a gente vai ter o quê? Uma pressão mais alta e uma pressão de baixa temperatura. E também vai ocorrer através das temperaturas altas e temperaturas frias, beleza? Que vão existir, no caso, na atmosfera terrestre. Então, as regiões mais próximas da linha do Equador vão receber mais radiação solar, como a gente viu, né, nas nossas aulas passadas. Se elas recebem mais radiação solar, elas vão apresentar o quê? Uma temperatura mais alta. E aí vamos formar regiões de baixa pressão. Lembra da última aula? Região de baixa pressão é formada quando a gente tem o quê? Uma temperatura mais elevada, beleza? Então, já as regiões polares, né, os índices de radiação são menores, exatamente. Em regiões, no caso, de uma maior latitude, quando a gente se afasta da linha do Equador, nós vamos ter o quê? Menos radiação solar. Se tem menos radiação solar, temos uma temperatura mais baixa e vai resultar em quê? Em uma região de alta pressão. Esses conceitos a gente viu na aula passada, beleza? Então, por conta das diferenças de densidade, né? Uma densidade uma menor densidade faz com que o ar ele suba, e uma maior densidade faz com que ele desça, que ele fica mais pesado, e de temperatura do ar ocorrem movimentações das massas de ar e também, né, de calor em diversas regiões. Então, por conta dessas diferentes, né, densidades e de temperatura do ar, vai ocorrer essas movimentações do ar, no caso, e essas trocas, no caso, de temperaturas, né, e de massas de ar, né, e do calor. Beleza, galera? Então, nessa imagem a gente já dá para ver um pouco o que acontece. Essas setas estão indicando o movimento do ar, como vocês podem ver aqui. Então aqui a gente vai ter regiões de alta pressão, né? No caso, em direção, no caso, ao ciclo polar, tanto no Antártico e o ciclo polar Ártico, né? Nas duas regiões polares, nós vamos ter o quê? Uma alta pressão, caracterizando que aqui a gente tem uma baixa temperatura, né, do ar. Aí aqui no caso a gente já tem o quê? Uma alta pressão, né? A gente já tem alta pressão, onde aqui está localizado os trópicos, né? O trópico de Câncer, né? E o trópico de Capricórnio, beleza? Então aqui a gente já tem o quê? Uma temperatura mais elevada,
Beleza, galera? Então, essa imagem é para vocês já ter uma ideia sobre essa circulação atmosférica. O movimento, no caso das massas de ar em nível global, segue uma dinâmica baseada na formação de três movimentos. E é exatamente esses movimentos que a gente vai mostrar para vocês. Então, nós vamos ter a célula tropical, a célula de Ferrel e a célula polar. A célula tropical, ela também é chamada de célula de Hadley, né? E vai ocorrer onde? Nas zonas de baixas latitudes. Se ocorre nas zonas de baixas latitudes, né, nós vamos ter zonas com maior temperatura. E o ar, ele vai ser o quê? Vai ser aquele ar menos denso, que forma uma região de baixa pressão. Ele sobe. E é o que ocorre aqui. Já que a gente tem um ar menos denso, né, um ar que vai subir mais leve, esse ar ele vai se deslocar na direção dos trópicos, exatamente. Exatamente, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. E esses ventos a gente vai chamar eles de vento alísios, exatamente, galera, são os ventos alísios. Então, vamos aqui focar nessa nossa imagem aqui embaixo. Nós vamos ter o quê? A linha do Equador, que é a nossa linha imaginária, aqui em verde, né? Então, nós vamos ter um ar menos denso. Isso vai fazer com que esse ar se desloque, né, em direção aos trópicos. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Aqui a gente tem uma região, no caso, de alta temperatura e de baixa pressão. Então, esse ar ele vai subir, né? Ele vai subir em direção, no caso, aos trópicos. É exatamente isso que vai acontecer. Beleza? É o que a gente chama, no caso, da célula de Hadley. Notem que aqui esse ar está subindo, olha só, em direção aos trópicos. E aí caracteriza essa célula de como célula tropical. Então, lembramos lá, célula tropical é aonde? É onde a gente tem uma menor latitude e, consequentemente, a gente vai ter uma alta temperatura. O ar, quando se tem uma alta temperatura, ele é o quê? Ele é mais denso, ele forma uma região de baixa pressão atmosférica, então ele vai se deslocar, né, da linha do Equador em direção ao Trópico de Câncer e ao Trópico de Capricórnio. Beleza, galera? E essas massas de ar vão formar os ventos que nós chamamos de ventos alísios. Lembre-se disso, isso é muito massa. Então, seguimos. E aí a gente vai ter a célula de Ferrel, que ela vai ocorrer nas zonas de médias latitude, onde a gente vai ter o quê? Uma temperatura nem tão baixa também, mas também não vai ter uma temperatura tão elevada, né? É uma média latitude. E essa célula, ela vai, no caso, se formar entre o Trópico de Capricórnio e entre o Trópico de Câncer. Entre os dois trópicos, como vocês podem ver aqui. Ela vai se formar entre esses dois trópicos, né? E ela vai caracterizar o movimento dos ventos que ocorrem próximo à superfície em direção aos polos. Então, nós temos ventos aqui que eles vão se caracterizar porque eles vão em direção aos polos, tanto o polo ártico como o polo antártico, no caso, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Então, nesse processo, as massas elas vão resfriando e subindo, exatamente. As massas de ar nesse processo, elas vão se resfriar, no caso, e vão subindo. E vão retornando, quando chega lá em cima, elas vão e retornam, no caso, para o seu local de origem. Essas massas de ar na célula ferral, elas vão sair de baixa pressão, né? Onde tem uma temperatura, beleza? Mais elevada, elas vão subir porque o ar fica menos denso. Quando chegar lá em cima, o que é que vamos ter? Massa de ar fria, né? Então a gente vai ter uma temperatura mais baixa, isso faz com que esse ar fique mais pesado, né? Então, forma uma região de alta pressão atmosférica. Então, esse ar ele volta de novo para o seu lugar de origem. É isso que vai ocorrer, no caso, nessa célula, beleza? Então, seria uma célula de média latitude. Notem o que vai acontecer aqui. Esse ar ele vai subir em direção ao polo, né?
Quando ele subiu, isso quer dizer que ele está com alta temperatura, né? Está em baixa pressão. Ele sobe e depois ele volta quando ele é resfriado aqui em direção ao Círculo Polar Ártico. Claro que aqui é uma zona mais fria. Ele vai voltar, né, formando uma região de alta pressão. Ele vai voltar com mais pressão, no caso, vai voltar resfriado para reiniciar o seu ciclo. E no caso, essa célula de ferro, ela é responsável por formar os ventos que chamamos de ventos ocidentais, galera. Exatamente. Beleza? Isso vai ocorrer tanto para o hemisfério sul como para o hemisfério norte. Beleza? É assim que ocorre. E aí, por fim, nós vamos ter o quê? A célula polar, que vai estar localizada no Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico. Então, ela ocorre em zonas de alta latitude, zonas que estão mais próximas aos polos. No caso, as massas de ar, né, oriundas das outras células, as massas de ar que vão ser oriundas das outras células, como, por exemplo, as células tropicais, né, e a célula de ferro, ao chegarem nos polos, quando elas saírem, no caso de suas células, e chegarem nos polos, né, o que é que vai acontecer? Elas vão ficar carregadas de umidade, elas vão ficar com a maior umidade e vão sofrer o quê? Uma brusca queda de temperatura, que a gente sabe que quando o ar está subindo, no caso, ele vai ter uma temperatura mais elevada, beleza? Ele vai ter uma temperatura alta e, consequentemente, ele vai estar menos denso. Então, quando ele chegar em direção aos polos, vai cair a temperatura, esse ar ele vai ficar frio, vai ficar geladão lá, com baixa temperatura, né? E com muita umidade, ele vai ficar o quê? Pesado, ele vai ficar mais denso. Então, vai formar uma região de alta pressão atmosférica, né? No caso, dispersando-se assim para as regiões de baixa pressão, no caso atmosférica, que seria as zonas tropicais, como exemplo. Então, ele vai subir, né? Vai formar a região de baixa pressão, fazendo com que ele suba, porque ele está em maior temperatura. Quando ele chegar, no caso, nessa célula polar, ele vai ser resfriado e ele volta novamente para essas regiões de baixas pressões atmosféricas e de zonas tropicais, né? Que são as regiões onde a gente vai ter o quê? Uma temperatura mais elevada, né? E assim se forma um ciclo, né? Vai ser um ciclo, sempre vai ocorrer esse processo. Então, no caso, galera, esse ar ele vai provocar a ocorrência de fenômenos climáticos associados ao frio e à elevada umidade. Exatamente. Isso explica porque o Rio Grande do Sul, né, recebe tanta massa de ar fria. Porque a massa de ar que chega no Rio Grande do Sul, ela é proveniente do círculo, no caso, polar antártico. Exatamente. Ela é proveniente do polo. Porque a massa de ar que sobe para lá, em direção ao círculo, no caso polar antártico, ela vai subir, no caso, com uma pressão baixa, uma pressão atmosférica baixa, com uma temperatura elevada. Quando ela chega, no caso, na célula polar, né, ela vai ser resfriada e ela volta. E quando ela volta, a gente diz que ela volta em direção, por exemplo, ao sul do Brasil e volta frio, né? A gente vai ter aquela massa de ar bem gelada. Beleza, galera? É isso que acontece. Então, aqui, no caso, eu tenho uma questãozinha para vocês, né? A gente responder aqui, bem legal e simples, né? Ela fala o seguinte: pode-se afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano, num determinado lugar da Terra. O clima ele tem comportamento diversificado, caracterizado pela combinação de diferentes fatores. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos eliminando as questões, no caso, que estão certas, né? E achar a incorreta. Beleza? A latitude é o mais evidente fator climático. E quanto mais se afasta da linha do Equador, menores são suas temperaturas. Tá certa? Letra A? Tá sim. Quanto mais a gente se afastar da linha do Equador, no caso, a gente vai ter uma menor temperatura, né? Então, letra B. As massas de ar influenciam diretamente nas condições climáticas? Sim, quando a gente tem massas de ar que são mais frias, a gente vai sentir que o clima ele vai ficar mais frio, pode ocorrer até incidências de chuvas ou não. E quando a gente tem temperaturas de ar
mais quente, nós temos uma maior formação de nuvens, temos muita incidência de chuva e temperaturas mais elevadas. Então, a massa de ar influencia sim, no caso, nas condições climáticas. Tá certa também, letra A e letra B correta, né? As massas de ar podem ser frias ou quentes, exato, secas ou úmidas, sim, e ao se deslocarem, interagem umas com as outras, exatamente, trocando distribuição e calor pela Terra. Com certeza, as massas de ar elas podem ser frias ou quentes, que vai depender da temperatura. Quando elas são mais quentes, elas podem ter uma maior umidade e às vezes quando são mais frias podem ser mais secas e ao se deslocar elas podem interagir umas com as outras e vai assim distribuindo e trocando calor em determinadas regiões da Terra. Corretíssima letra C. E aí ficou por último a letra D. Em maiores altitudes, o ar torna-se mais rarefeito. Beleza. Ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que aumenta a retenção de calor e a pressão atmosférica. Galera, é o seguinte, em maiores altitudes, a gente sabe que o ar ele fica com a temperatura mais baixa. Mas aqui está dizendo que ele fica com a concentração, ele fica mais rarefeito. Beleza, e está dizendo aqui na alternativa D que ele fica com a maior concentração de gases. E não, quando o ar ele fica mais rarefeito, ele fica com menos gases. A gente vai ter menos CO2 e a gente vai ter menos oxigênio. Lembra lá na última aula que eu falei que o time, quando ele jogar em um local que a gente tem uma altitude muito alta, os jogadores eles ficam até dependendo da área, da região que eles são, como por exemplo os do Brasil, eles ficam sem conseguir às vezes respirar de uma forma adequada por conta dessa altitude, né, que deixa o ar mais rarefeito e com menos gases, exatamente. Então essa questão, no caso, essa alternativa D, ela está incorreta no caso e achamos a nossa alternativa respondendo a nossa questão. Beleza, galera? Vou mostrar a vocês agora um esqueminha em 3D, né? Antes de a gente finalizar. Beleza? Vou mostrar agora um esquema em 3D, certo? Para vocês entenderem mais um pouco como seria essa dinâmica no caso da circulação atmosférica. Bora lá. Deixa eu sair. Fechou. Bora lá. Seguinte. Seguimos. Então, para dar início, nós falamos que nós tínhamos zonas tropicais, né? A gente vai ter, então, a formação de ventos alísios. E notem aqui que nós temos os ventos alísios, né? Os ventos alísios do Nordeste e os ventos alísios do Sudoeste, beleza? Lembrando que aqui nós temos regiões com altas temperaturas, então essa seta vermelha está indicando que nós vamos ter uma baixa pressão atmosférica, né? Então a gente vai ter uma temperatura elevada, a gente vai ter aquela massa de ar mais quente, beleza, galera? Vamos para a próxima, zona temperada, né? Que é aquela célula de Fermi que eu falei para vocês, né? Então nós vamos ter os ventos do oeste, né? Que são o quê? O nome, quais seriam, no caso, os nomes desses ventos, galera? Quais seriam? Seria o quê? Os ventos, no caso, ocidentais. Exatamente, formavam os ventos ocidentais. E a gente, no caso aqui, teria que uma temperatura mais elevada, no caso, formando o quê? Uma região de baixa pressão, onde o ar ele subia em direção aos polos. Quando ele chegasse nos polos, ele era resfriado rapidamente e ele descia novamente para se reiniciar o seu ciclo. E aqui chegamos na zona fria, no caso, nas zonas do Círculo Polar Antártico ou Círculo Polar Ártico, que é chamado de célula polar. Na célula polar, nós vamos ter esses ventos, no caso, e essa massa de ar mais fria. Beleza, galera? Que então vai caracterizar o quê? Uma maior densidade na massa do ar, formando o quê? Uma região de alta pressão. E essa região, essa célula polar, é a responsável por emitir os ventos que seriam, no caso, para outras regiões, como, por exemplo, para as regiões tropicais e para as regiões de baixa pressão, como foi visto na aula. Beleza, galerinha? Então,
Deixa eu colocar aqui. A nossa aulinha de hoje se encerra por aqui. Até a próxima. Vai ter atividade do livro para vocês responderem. E também queria deixar avisado para vocês. A nossa correção agora das atividades do livro, elas vão ser feitas nos vídeos das aulas, beleza? Então, na nossa próxima aula, né, de terça-feira, vai ter a correção no caso da atividade dessa aula de hoje. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até a próxima.